E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, então dando continuidade ao nosso projeto, hoje trouxe para vocês um conteúdo de química, a atomística, que nada mais é do que o estudo do átomo, tá? E pessoal, como será que surgiu essa ideia de átomo? Quem será que pensou que existe uma minúscula partícula de cada massa, cada matéria, cada substância no universo, né? Nós sabemos que átomo significa a menor partícula da matéria, certo? A menor partícula de cada coisa, de cada substância, tá? E na nossa química, na história da alquimia, na história da química, sabemos que as principais fundamentações que eram colocadas há 2.400 anos atrás, quando surgiu a idealização do átomo, eram feitas a partir dos elementos fogo, água, terra e ar. Aí surgiam as combinações seco, quente, frio, úmido a partir disso. E não tinha um estudo mais específico quanto à matéria. Era uma idealização de tudo que partia daquela idealização de elementos. E não que cada substância tinha suas próprias características e próprias propriedades, né? Bom, então aqui na história da química, na atomística, vamos destacar dois nomes aqui, Demócrito e Leucipo, tá? Que eram filósofos atomísticos, né? Filósofos atomísticos pensadores da época, e eles, né, Leucipo principalmente, que idealizou o átomo, certo? Do grego, né, átomo, o A significa não, né, no sentido de negação, e tomo significa divisão. Então seria uma partícula pequena, a menor partícula da matéria, e seria uma partícula indivisível. Tá? Então, há 2.400 anos atrás, que surgiu a primeira conceituação, os primeiros estudos sobre o que é o átomo e sobre a existência de uma partícula pequena de cada substância, e não mais uma visão generalizada e acoplando tudo sobre os elementos, que tudo surgiam deles, mas agora cada substância tem o seu átomo, certo? Sendo uma menor partícula, deveria existir vários átomos, várias combinações de átomos para chegar em uma substância concreta, outras substâncias, tá bom? E ao decorrer do tempo, durante muitos anos, ficou sustentando isso no mundo, a questão do átomo ser um átomo indivisível e tudo mais, proposto por Demócrito e Leucipo. Aí vem o nosso querido Dalton, o John Dalton, aí, digamos, o segundo estudioso químico a pensar sobre esse assunto, tá? E ele vai trazer o que para nós? O que ele vai propor? Então, seguindo, o que Demócrito e Leucipo colocaram nas teses de estudo do átomo, ele vai manter o átomo como isso aqui, ó, uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e sem carga. Então, ele é comparado a uma bola de bilhar. Sabe a bola de sinuca que a gente joga? Então, aquela bola dura, que não pode dividir, é maciça, indivisível e indestrutível. Tá? O modelo bola de bilhar, que é o modelo do John Dalton. E ele se inspirou nisso a partir das leis ponderais, A lei ponderal do John Dalton é a lei das proporções múltiplas, certo? Onde ele compara as massas em uma reação química, tá? Bom, então, temos aqui com Dalton, o que vocês têm que saber sobre Dalton é a questão de ser uma bola maciça, indivisível e indestrutível, sem carga. Ou seja, é o átomo mais simples do universo, gente? É a coisa mais simples do universo, o átomo do Dalton. É simplesmente uma bolinha que é densa, maciça, certo? E que ela não vai ter carga, você não pode destruir e não é nada. Apenas ela existe ali, certo? Aí depois, com mais estudos, mais incrementações, testes e tudo mais, temos aqui o Joseph John Thomson, Nosso querido Thomson, que vai contradizer e falar que Dalton estava incorreto. Falar que agora não, eu estudei e eu vou mudar essa posição de Dalton, porque a partir dos meus estudos eu consegui encontrar uma outra maneira de explicar, uma maneira mais concreta, e a partir de experimentos eu sei que é diferente, não é igual ao que ele falava. Então agora o átomo para Thomson
ele não vai ser mais indivisível, ele vai ser divisível. É possível dividir o átomo agora, tá? E ele vai descobrir a eletricidade do átomo, ou seja, a existência de elétrons, que são as partículas negativas do átomo. Ou seja, ele não é somente uma coisa sem carga, maciça e indivisível, mas sim agora ele descobriu a existência de eletricidade, que pode ser divisível, e existem partículas subatômicas, que seriam os elétrons. Ou seja, temos uma esfera maciça, ok? Igual o Dalton falava, só que essa esfera maciça ela vai ter uma carga positiva e encrustada, ou seja, coladinha a ela, cargas negativas, que são as partículas subatômicas, os elétrons. Ou seja, Thomson trouxe a eletricidade ao átomo. E como, né, que ele fez isso? Ele, a partir do experimento dos raios catódicos, tá? O que ele fez? Ele pegou uma bateria, né, e colocou ali substâncias gasosas dentro de um tubo, certo? Esse tubo aqui. E ele falou que quando essa substância ela é colocada em condições de pressões extremas, certo? Ela vai liberar feixes de raio de luz catódicos da parte negativa, que é o catodo, para a parte positiva, que é o anodo. Ou seja, ele descobriu a partir desse experimento uma situação de liberação de energia. E se há a liberação de energia, é porque existe uma questão de eletricidade existente no átomo. Então, por isso que contradiz o que Dalton falava, porque aqui era um átomo sem carga. Agora, a partir do experimento dos raios catódicos, onde uma substância gasosa foi exposta a meios de pressão extrema, liberou, né, a questão da energia da parte negativa para a positiva, que são os feixes de raios catódicos liberados do catodo para o anodo. Assim como eles foram, né, aqui, a bateria, certo, ligada ao tubo, exercendo uma eletricidade grande, de uma pressão sobre aquela substância, para que o catodo, ao anodo, liberasse feixes de raio de luz catódicos, ou seja, a existência de partículas de luz, a emissão de partículas de eletricidade, partículas negativas no átomo. E esse átomo aqui do Thomson, né, por ser uma esfera maciça, divisível com carga positiva, encrustada de elétrons, tá? Ela foi conhecida como o pudim de passas, tá? Então temos aqui Dalton com a bola de bilhar e Thomson já com o pudim de passas. Tá beleza, gente? Aí, com um pouco mais de estudo, surge o Rutherford. Aí o Rutherford ele vai contradizer Dalton e contradizer Thomson, certo? Em alguns aspectos, é claro, algumas coisas se mantiveram. Mas agora, para Rutherford, não é apenas um átomo maciço encrustado de partículas negativas, mas sim a existência de um átomo maciço onde esse concentra uma carga positiva, ou seja, existe um núcleo atômico e em volta, e não coladinho no átomo, mas sim em volta do átomo, a eletrosfera, que é onde os átomos de carga negativa, ou seja, os elétrons, eles circulam, eles ficam em volta, girando em volta desse núcleo positivo. E esse núcleo, certo, ele vai ser denso, positivo, e em volta vai haver a questão da eletrosfera, tá? Com a carga negativa circulando em volta do núcleo positivo. Esse modelo é conhecido como modelo planetário, modelo do sistema solar, certo? Porque temos aqui um núcleo de carga positiva rodeado de partículas negativas que vão circular e não mais ficarem anexas àquele átomo, tá bom? Então percebam a transformação. Lá em Dalton era uma coisa indivisível, indestrutível e sem carga. Thomson já descobriu a carga positiva e a negativa, que eram os elétrons.
E não falou que era uma coisa indivisível, porque agora Thomson falou que era divisível. Aí veio Rutherford e aprimorou mais ainda os modelos anteriores, falando que não era partículas negativas incrustadas ao núcleo não, à esfera positiva, mas sim a existência de uma esfera positiva, onde se há um núcleo, certo? Denso e positivo, com eletrosfera, ou seja, camadas ao seu redor, onde circulam as cargas negativas do átomo, que são os elétrons. E como que ele descobriu a existência do núcleo e da eletrosfera? Como? Ele fez um experimento, certo? Na verdade, ele não fez, ele analisou o experimento da radioatividade que Geiser e Mersenne falaram, né? Eles já tinham estudado. O que eles tinham estudado? Eles tinham pegado, né, a emissão de um material radioativo que emitia partículas alfa, certo? E queriam ver quantos dessas partículas, desses feixes, atravessavam uma lâmina de ouro, certo? Eles perceberam que, embora a maioria das partículas alfa atravessasse a lâmina de ouro, algumas se repeliam, certo? E o que significa repelir? Elas eram refletidas, eram devolvidas, elas não atravessavam. E o que foi descoberto com isso? A existência do núcleo, certo? A existência do núcleo significa o quê? Quando uma partícula radioativa encostava no núcleo, ela era repelida. Ou seja, esse núcleo ele não vai ser uma coisa grande, assim como Thomson falava, com pequenas partículas negativas em volta, mas sim um núcleo muito pequeno ao tamanho do átomo, mas obtendo quase toda a massa desse, certo? E não mais encrustado os elétrons, mas sim em camadas, certo? Porque somente em uma pequena parte existia as partículas positivas, onde seria o núcleo, uma situação pequena, um momento pequeno positivo no átomo. E em todo o redor, situações negativas que seriam a eletrosfera, onde os elétrons circulam em volta da carga positiva, que é o núcleo, um momento pequeno do nosso átomo. Tá? Então, temos a divisibilidade ainda? Temos, só que o que mudou foi a criação. Ou seja, a criação não, né? A comprovação da existência de um núcleo e de uma eletrosfera, certo? A partir desse experimento do Geiser e do Mersenne, certo? Onde partículas de emissão radioativa alfa ultrapassavam uma lâmina de ouro e algumas eram repelidas quando entravam em contato com o núcleo, tá bom? E por último, o modelo, né, mais novo, mais correto, né, que é o do Bohr, ou o modelo Rutherford-Bohr. Por quê? Bohr era discípulo de Rutherford, tá? O que Bohr vai falar? Sim, nós temos um núcleo, igual Rutherford falava, temos a nossa eletrosfera. Só que nessa eletrosfera não é uma coisa bagunçada. Existem níveis de energia quantizada. Existem quantidades de energias específicas em cada órbita, em cada momento do átomo, certo? Então aqui não é uma coisa, né? Aqui está redondinho, mas essa eletrosfera, ela vinha aqui, ela vinha aqui, ela vinha aqui. Sabe aquele símbolozinho da ciência, né? Todo coisadinho? Então, isso aqui era o modelo, mas do Rutherford. Agora, do Bohr, eram órbitas certinhas, uma atrás da outra, certo? Com níveis de energia em cada uma. Então, Bohr ele conseguiu fazer aqui 7 órbitas da órbita K, L, M, N, O, P e Q. E cada órbita dessa, ela consegue suportar um número específico de elétrons. Por exemplo, a camada K, ela suporta 2. A L8, a L18, a L32, O32, P18 e Q suporta 8. Então percebam,
Se tiver 3 átomos aqui, não vai ficar 3 átomos aqui. Esse um átomo vai se dispersar para outra camada. Por quê? Porque cada camada tem um nível de energia específico e não pode ser, digamos assim, ultrapassado. É aquilo ou é aquilo, certo? Então, no modelo de Bohr, nós temos um núcleo positivo pequeno, mas que carrega a maior parte da massa do átomo, e em volta temos órbitas com níveis de energia quantizada, certo? Que circulam em volta desse átomo. E cada órbita, órbitas circulares, ok? As órbitas são circulares. E cada órbita tem as suas características. Nenhuma é igual à outra. Cada uma tem as suas características, tá? E daí, ele também percebeu aqui a questão do quantum e do fóton. Quando a emissão de luz, né, o teste das chamas, a professora de química de vocês já deve ter feito aquele teste das chamas, onde ela pega uma partícula de uma substância e coloca em contato com o fogo. Ele não muda de cor, né? Fica violeta, fica verde, vermelho, amarelo, dependendo da substância. Então, foi aqui que surge a questão do quantum e do fóton. Quando que o átomo absorve quantum, ou seja, absorve energia? Quando ele passa de uma camada mais baixa para uma camada mais distante. Então, ele está mais perto do núcleo, ele vai passar para uma camada mais distante, ou seja, ele vai absorver energia. E quando ele retorna, certo, à sua camada original, ele vai liberar fótons, ou seja, liberar feixes de luz. Por isso que, quando nós colocamos o átomo perto ao fogo, ele está mudando de camada, porque está sofrendo uma pressão do fogo, ou seja, ele vai absorver energia, e quando ele retorna, ele vai liberar fótons, são os feixes de luz, liberar a energia. Absorve e depois libera. Bom, então, resumindo tudo que eu falei aqui para vocês, desde Dalton, onde o átomo era simplesmente uma coisa indivisível, maciça, indestrutível, vinha o Thomson, trouxe o pudim de passas com a existência de elétrons e átomo positivo, Rutherford com a existência do núcleo e não elétrons incrustados, mas elétrons dispersos na eletrosfera, e depois o Bohr fechando tudo, falando que essa eletrosfera é em órbitas circulares, cada uma com suas características, cada uma com um número específico de carga, certo? Então, é isso. Quando um átomo lá de Bohr passa de uma camada perto do núcleo para uma mais distante, ele absorve energia, absorve o quantum. E quando ele retorna, ele libera fóton, que é a emissão de luz. Beleza, gente? Essa foi a atomística para o Enem. Isso aqui é muito útil, tá? São questõezinhas básicas como em qual modelo foi instituído a existência de elétrons? O Thomson. Quem falava que o modelo atômico era indestrutível e maciço? O Dalton. Quem quantizou os níveis de energia? Bohr. Quem fez o teste na lâmina de ouro com emissão de partículas alfas? Rutherford. Certo? Então, é isso, gente. Um abraço e até a próxima aula.